Bom dia, boa tarde, boa noite para os meus futuros universitários que ainda estão na garra nessa quarentena interminável. Saudade das coisas, né? Sempre falo isso, né? Porque eu tô varado de vontade de ir pro bar beber, mas não pode. Vamos continuar na querida gramática que todo mundo ama, do fundo do coração. Cai no seu vestibular. Hoje nossa aulinha vai ser sobre crase. Afinal, você sabe o que é crase? Muita gente fala, ai meu Deus, eu estou com um pouco de medo. Calma, não fique com medo. Não é um assunto difícil. Você vai ver que é um assunto bem tranquilinho, que a gente vai discorrer bem devagarzinho e a gente vai entender crase. Ok? Confia? Confia em mim? Então bora lá, vamos estudar crase. Professor, eu não sei nem o que é crase. Então vamos aprender, meu pupilo. O que é crase, gente? Crase é uma abreviatura da tia, ô tia crase. Não, não é isso, gente. Crase, professor, eu sei, deixa que eu falo. Então fala, não, é muito fácil, eu não vou falar. Fala. Tá bom, vai, professor, eu falo. Crase é aquele acentinho que você coloca na palavra. Tá certo, professor? Posso falar isso? Pode, mas tá errado. Crase não é isso, meu filho. Crase é uma fusão. Crase é uma junção. Como assim fusão? Casamento, professor? Não. É fusão de duas vogais. Você lembra quais são as vogais? Ah, professor, não lembro. A, E, I, O, U. Só que a crase, ela está envolvida com a primeira vogal. Professor, a primeira vogal é U? Não, é o A. Quando você pega duas vogais e junta uma do ladinho da outra, você tem a crase. A crase, portanto, é o fenômeno dessa junção, dessa fusão que ocorre entre esses dois As. Que, do ponto de vista morfológico, um A é um A artigo e o outro A é a preposição. Esse A artigo vai surgir geralmente para especificar um determinado substantivo. Lembra a função do artigo? O artigo antecede um substantivo. E o a preposição vai aparecer devido à regência de determinado verbo ou de determinada palavra, como nós vimos nas últimas aulas, a regência verbal e nominal. Então, quando você tem um artigo fundido, grudadinho, imiscuído com a preposição, você tem o fenômeno da crase. Olha a diferença. O fenômeno da crase, do ponto de vista visual, do ponto de vista da pontuação, ou melhor, da acentuação, ele é exemplificado por meio do acento grave. Esse acento, que para vocês eu tenho que mostrar assim, né? Esse acento contrário assim, é o acento grave. Professor, ele é grave? O acento grave exemplifica que naquela determinada ocasião ocorreu a crase. O acento não é a crase, gravem isso. O acento não é a crase. A crase é a fusão. O acento mostra que ali houve crase. Beleza, gente? Mas, professor, eu tô com um pouco de medo, tô falando sério, não tô gostando disso. Como que eu vou saber quando eu vou usar a crase ou não? Sempre tem uma regra, não sei, eu sempre erro na minha redação, sempre perco ponto por causa de crase na redação. A partir de hoje você não vai perder, porque a gente vai ter algumas táticas para lidar com a crase. A gente vai fazer vários testes. Quando você não sabe se você usa a crase ou não, faça testes. Professor, teste de vestibular? Não, testes. O primeiro teste que eu vou ensinar para vocês é quando você tem uma outra palavra na frente, você não sabe se você vai usar crase. Dá para trocar por uma palavra masculina? Você olha isso. Aquela palavra que está na frente desse A é uma palavra feminina, vamos dizer assim. Você consegue trocar por masculino, então. Se você consegue trocar por masculino, ou seja, essa determinada palavra ela se flexiona em gênero, se você obtiver ao, vai haver crase. Se você obtiver apenas o, não vai ter crase. O professor não está entendendo bosta nenhuma. Olha os exemplos. Conheço a aluna. Eu não sei se é A normal ou A com crase, eu não sei. Então eu vou substituir. Aluno eu posso trocar por aluno. Conheço o aluno. Eu coloquei conheço ao aluno ou conheço o aluno? Ora, se troquei por uma palavra masculina e ficou conheço o aluno, então é conheço a aluna sem crase. Então se eu obtiver o, não vai ter crase. Agora olha aqui, refiro-me à aluna, não sei se tem crase. Agora eu vou trocar por um masculino. Refiro-me ao aluno. Perceba que apareceu o ao e não simplesmente o o. Então, isso me dá indícios de que refiro-me à aluna tem que ter o fenômeno da crase.
Ok? Então esse é o primeiro teste que você faz para ver se tem crase. Segundo teste, quando você está envolvendo o fenômeno de lugar. Troca pelo verbo voltar. Você está numa situação aí que tem um lugar envolvido. Troca pelo verbo voltar. Se você obtiver da, vai ter crase. Se você obtiver de, não vai ter crase. Olha os exemplos. Vou à Itália. Por que esse à Itália, esse a está craseado? Porque eu vou substituir pelo verbo voltar. Volto da Itália, não volto de Itália. Troquei pelo verbo voltar, obtive da. Então tem crase no vou, ok? Vou a Portugal. Por que não tem crase? Ó, vou substituir pelo verbo voltar. Volto de Portugal. Entendeu? Então, quando eu obtive o de, não vou ter crase. Cheguei à Bahia. Por que tem crase, professor? Porque quando eu substituo pelo verbo voltar, fico volto da Bahia. Obtive da. Então, eu vou ter crase. Cheguei a São Paulo. Nossa, professor, Bahia é uma cidade, São Paulo é outra cidade. Uma vai ter crase, outra não vai? Sim. Cheguei a São Paulo. Vou trocar pelo verbo voltar. Volto de São Paulo. Perceba, não obtive um artigo fundido com essa preposição. Eu simplesmente obtive a preposição. Ok? Então, cheguei a São Paulo. Esse a seria apenas a preposição. Ok? E tem uma musiquinha para decorar isso? Tem, eu não vou cantar para não pagar mico, né? Mas volto a... Opa, professor, você é burro, hein? Voar, volto da, crase a. Voar, volto de, crase pra quê? Beleza? Quando a gente não vai ter crase? Tem algumas situações que você não vai jamais colocar crase. São situações que você até já tem meio que internalizado, né? Mas a professora Helena lá do Fundamental explicava isso, né? Mas vamos recapitular. Antes de palavras masculinas, não tem crase. Professor, repete. Antes de palavras masculinas, não tem crase. Professor, não entendi. Antes de palavras masculinas, não tem crase. Professor, não estou ouvindo. Antes de palavras masculinas, não tem crase. Vocês estão me ouvindo? Antes de palavras masculinas, não tem crase. Fomos a pé. Pé é uma palavra masculina, então não vai ter crase inicial. Passou a camisa a ferro. Ferro é uma palavra masculina, não tem crase. Fazer o exercício a lápis. Professor, lápis é masculino? Óbvio, né? Então, não tem crase. Outro caso em que não vai haver o fenômeno da crase. Antes de verbo, gente. Professor, o verbo tem que estar conjugado no infinitivo? O que é? Qual das suas formas nominais? Indiferente, gente. Em qualquer forma nominal, não vai ter crase antes de verbo. Na maioria dos exercícios de crase, esse verbo ele vai aparecer na forma nominal do infinitivo pessoal. Então, aparece um verbinho aí, tem um a na frente para analisar se tem ou não crase? Não vai ter. Começamos a discutir, passou a viajar, continuou a ler. Todas essas palavras aí, discutir, viajar, ler, são verbos. Então, não tem crase antes deles. Beleza? Antes de palavras repetidas, não tem crase. Cara a cara. Joguinho. Lembra do joguinho? Dia a dia. Passo a passo. Não tem crase. Tem palavras repetidas com um elemento ligante entre eles. Esse elemento ligante, no caso vai ser uma preposição, que é o caso do a, não vai ser craseado. Ok? Só dia a dia não tem hífen? Não. De acordo com o novo acordo ortográfico, não tem mais hífen. A gente vai ter aula de ortografia ainda, beleza? Professor, eu não estou te ouvindo. Antes de plurais, não tem crase. Essa é um outro exemplo que a gente faz bastante, a gente vê bastante que os alunos erram nas redações. É principalmente antes de palavras masculinas e antes de plurais. Gente, grave isso na sua cérebro. Antes de plurais, não tem crase. Professor, de novo. Antes de plurais, não tem crase. Não vou a lojas desse tipo. Lojas está no plural, tem o S ali, então não tem crase. Assistimos a apresentações magníficas, não tem crase. Fomos a cidades afastadas, ok? Tá com plural depois dessa palavrinha a aí, não vai ser craseado, ok? Antes, e isso, recapitulando, isso se o a tiver sozinho, ok? Se o a tiver nossa, palavra plural. Nossa, não sei falar. Se o a estiver no plural, ele vai ser craseado. Por exemplo, ó, fomos às cidades afastadas. Aí vai ser craseado. Porque ele se
pluralizou, ok? Nossa, difícil a palavra, né? Ele está no plural também. E o que se flexiona? Se a palavrinha a vai estar no plural, quer dizer que o que está se flexionando no plural é o artigo, porque lembre, preposição é uma classe invariável. Então, se o próprio a está no plural, quer dizer que já está fundido um artigo ali. Aí você vai pluralizar. Ó, saiu. Então, quando você tem o a sozinho e uma palavra no plural depois, você nunca vai crasear ele. Ok? É esse exemplo aqui. Professor, onde mais não tem crase? Porque eu já estou ficando de saco cheio. Antes de numerais, não tem crase, exceto horas. Ok? A farmácia fica 2 quadras. 2 é o numeral. Chegou a 200 o número de feridos. Ou melhor, chegou a 44.418 o número de mortos pela nova Covid. Daqui a uma semana começa o campeonato. Perceba que 2, 200, uma são numerais. Então não vai ter crase. Exceto quando a gente estiver falando de horas. Já já eu falo de horas para vocês. Aguenta coração. Antes do artigo indefinido uma, também não tem crase. Já assistiu a uma peça teatral? Pergunte a uma funcionária. Peça ajuda a uma assistente. Antes do artigo indefinido uma, não tem crase. Ok? Belezura? Onde mais não tem crase? Professor, antes de pronomes, gente. Professor, qualquer pronome? Sim, ó. Diga a ela. Ela é um pronome pessoal do caso reto. Entreguei a todos. Todos é um pronome indefinido. Peço a vossa senhoria. Vossa senhoria é um pronome de tratamento cerimonioso. Mostrarei a vocês. Vocês é um pronome de tratamento. Isso não interessa a nenhum de nós. Nenhum é um pronome indefinido. Aonde você pretende ir a esta hora? Esta é um pronome demonstrativo. Agradeci a ele a quem devo tudo. Quem é um pronome interrogativo ou relativo? Então, quando você tem um pronome depois desse a, lembremos, o a sozinho, não vai ter crase. Ok? Sir, tem exceções? Dessa vez tem. Antes de senhora, senhorita, dona, mesma e própria. Repetindo, senhora, senhorita, dona, mesma e própria. Antes dessas 5 palavrinhas, você vai ter crase com a sozinho. Refiro-me à mesma pessoa. Esse mesma, se eu substituir por masculino, lembra? Dá para fazer aquele teste. Vamos substituir pelo masculino? Refiro-me à mesma pessoa. Não sei se vai ter crase. Troca pelo masculino. Refiro-me ao mesmo indivíduo. Ok? Troquei por um masculino, obtive ao. Então tem crase. Informei o ocorrido à senhora. Se eu trocar pelo masculino, informei o ocorrido ao senhor. Obtive ao. Então tem crase. Peça a própria Cláudia para ser mais cedo. Peça ao próprio Cláudio. Obtive ao. Então vou ter crase. Ok? Agora eu quero analisar com vocês quando vai ter crase. De fato, tem crase. Antes de palavras femininas, tem crase, gente. Antes de palavras femininas, tem crase. Lembra que lá eu fiquei martelando que antes de palavras masculinas não tinha crase? Então, o oposto é válido. Antes de palavras femininas, vai ter crase. Ok? Sempre vamos à praia no verão. Praia é uma palavra feminina. Sou grata à população. População é uma palavra feminina. Fumar é prejudicial à saúde. Saúde é uma palavra feminina. Nós estamos sem ministro da saúde há mais de 1 mês. Só para comentar. Então, antes de palavrinhas feminininhas, vamos ter o fenômeno da crase ocorrendo. Beleza? Suave na nave, suave no pudim. Agora, senhor, você vai dificultar agora? Vou. Antes de uma palavra masculina que subentenda, ou seja, essa palavra masculina me traz a ideia de uma palavra feminina, vai ter crase. Senhor, eu estou com um pouco de confusão na minha cabeça. Vamos lá, ó. Irei amanhã à rádio interativa. Rádio é uma palavra masculina, o rádio, certo? Só que aqui subentende-se estação de rádio. Estação é uma palavra feminina, então vai ter crase. Então, a palavra masculina rádio está subentendendo uma palavra feminina. Beleza? Então tem crase. Para o jantar, macarrão à bolonhesa. Seria a maneira de Bolonha, ok? Escrevia a Drummond, ou seja, a moda de Drummond, ao jeito de Drummond. Ok? O jeito é uma palavra masculina. Beleza, gente?
Antes de horas, lembra que eu falei que horas é uma exceção ao fato de não ter crase antes do pronome lá atrás? Agora nós vamos analisar isso. Antes de horas você vai ter crase. Irei às 7 da manhã. Olha como que eu pluralizei, ok? 7, por mais que seja um numeral, só que representando horas, eu vou ter a crase. Estarei no evento às 20h30. Pluralizei. Ou seja, tem um artigo fundido com uma preposição. Portanto, eu tenho que ter crase, ok? O show começa às 10 horas, tem que ter crase, porque eu estou falando de horas, ok? E sempre, veja agora aquela minha aula de paralelismo, sempre você tem que ficar esperto com o paralelismo. Aqui, sobretudo, paralelismo sintático. Se eu falo das 9 horas, eu tenho que falar às 18 horas. Ou de 9 a 18 horas, para ter paralelismo. Se eu falo das 9 às 18 horas, tá errado. Tem que manter sempre o paralelismo. Beleza? Onde mais eu vou ter crase, professor? Em locuções adverbiais, conjuntivas e prepositivas. Professor, conjuntivo não é aquela parte do olho? Em locuções adverbiais, conjuntivas e prepositivas, eu vou ter crase. Salientando, é claro, que essas locuções sejam formadas por palavras femininas. Olha aqui, ó, algumas locuções adverbiais. Às pressas tem crase, à tarde, à noite, à toa, às escondidas, às escondidas, à força, às cegas, ok? Perceba que todas essas palavras que vêm depois aí do fenômeno da crase são femininas, ok? É uma expressão corriqueira que nós utilizamos sempre, e é uma expressão adverbial, no caso, e que é formada por uma palavra feminina, portanto eu tenho o fenômeno da crase. Conjuntivas, locuções conjuntivas. A proporção que, à medida que, lembra que nós vimos lá naquelas orações adverbiais, cujas iniciações das subordinações são feitas pelas conjunções que expressam uma determinada circunstância, aqui no caso uma circunstância proporcional, à proporção que, à medida que, beleza? E você tem locuções prepositivas, a falta de, a espera de, a vista de, a beira de. Todas, depois da crase vem sempre uma palavra feminina, beleza? Antes de palavras femininas, você tem crase, beleza? Antes de um nome feminino, a crase ela é facultativa. Professor, o que é facultativa? Tem a ver com faculdade? Não, tem a ver com opção do falante ou do escritor. Crase facultativa é aquela coisa que você pode colocar ou não a crase, beleza? Onde você pode colocar ou não a crase? Antes de um nome feminino próprio. Entregarei o livro a Carmen. Eu posso crasear ou não? Escrevi a Marta Medeiros. Olha que nome chique. Posso crasear ou não, ok? Quando eu tenho um nome próprio feminino, eu posso ter a minha opção, se eu vou colocar ou não a crase. Antes de um pronome possessivo, eu tenho essa opção também. Diga a sua mãe que ligarei mais tarde. Eu posso crasear ou não. Oferecemos gratidão à nossa madrinha. Eu posso crasear ou não, ok? Lembremos dos pronomes possessivos, aqueles que indicam posse, meu, minha, teu, tua, suas, nosso, nossas, vossos, vossas, deles, delas, ok? Com a palavrinha até, eu posso me optar por colocar ou não a crase. Ela foi dirigindo até a avenida. Dormiram até às 14 horas. Eu prefiro que se coloque a crase, neste caso, mas aí é uma opção sua. Beleza, gente? Você tem alguns casos especiais. Casos especiais do fenômeno da crase. Casa e terra. Senhor, terra é terra de gel, planeta Terra, ou é terra do quintal da casa da minha avó? E aí, o que vocês acham? Subentende-se os dois, tá bom? Mas vamos ver os exemplos aqui, ó. As palavrinhas casa e terra, elas são peculiares no âmbito da gramática, porque elas adentram a um caso especial do fenômeno da crase, porque assim, quando elas não tiverem especificadas... Nossa, tá difícil para falar hoje, né? Quando elas não tiverem especificadas, não vai ter crase. Agora, quando elas estiverem especificadas, vai haver crase. Professor, como assim especificadas? Especificadas no que diz respeito a você delimitar, você traz uma característica a mais para ela. Olha os exemplos. Deixei o navio e fui à terra. Eu especifiquei essa terra? Não. Então não tem crase.
voltei a casa para buscar meu livro. Eu não especifiquei qual casa é. Então não tem crase. Agora, vou especificar. Chegou cedo a casa da namorada. Olha, esse da namorada especifica a casa. Está trazendo um adjunto adnominal referente a essa casa. Estou especificando. Lembra a função do adjunto adnominal? Ele especifica um determinado núcleo de um sintagma nominal, por exemplo, um substantivo. Então, quando eu tivesse a especificação, eu vou ter crase naquele A que está envolvido ali. Beleza? O presidente americano regressou à Casa Branca. Eu especifiquei que casa que é essa. Não deixei de maneira vaga, genérica, casa, de modo geral. Eu especifiquei qual casa que é. Casa Branca. Então, eu tenho uma especificação. Logo, eu tenho o fenômeno da crase que suscita que ele haja nesse contexto, ok? Ainda voltarei à terra dos meus avós. Terra dos meus avós. Eu estou especificando qual terra que é. O astronauta retornou à Terra. Soraya, você não está especificando, só que eu coloquei. Sim, por quê? Nossa, isso é chato. Como você está especificando? Está com letra maiúscula, a Terra. Senhor, travei, minha mente está travada nesse momento. Terra com letra maiúscula não é terra do quintal. É planeta Terra, que é plano, né, gente? Planeta Terra é plano, né? Tem muita gente que fala isso hoje. O astronauta retornou à Terra, esse terra com letra maiúscula, eu estou especificando qual é, ok? Para lugares específicos também vai ter crase. Retornarei a São Paulo. São Paulo, lembra que a gente falou? Posso trocar por volto, né? Volto de São Paulo, coloquei de, não tem crase. Agora, se eu especificar esse São Paulo, retornarei a São Paulo dos Bandeirantes, eu especifiquei esse lugar. Aí eu tenho que colocar a crase. Beleza, gente? Distância é um outro caso especial dentro desse contexto das crases. É a mesma ideia. Se você não especificar, não vai ter crase. Se você especificar, vai ter crase. Os guardas ficaram à distância, não especifiquei. Reconheci o menino à distância, não especifiquei. Agora, vamos especificar isso? Sua casa fica à distância de 100 km daqui. Olha como que eu trouxe uma informação extra, uma informação que está restringindo o meu assunto, a minha semântica oracional. Todos devem ficar à distância de 50 metros do palco. Coloquei algum dado referente a essa distância, eu estou especificando. Então eu tenho que colocar a crase aí, ok? Em alguns casos, pode ocorrer o fenômeno da ambiguidade. O que é o fenômeno da ambiguidade? Nós já comentamos várias vezes. É o fenômeno de duplo sentido. É o fenômeno que uma determinada frase pode ficar confusa, porque pode ter mais de uma significação envolvida. A crase é um dos elementos que pode desambiguizar, ou seja, que pode tirar essa dupla significação de uma determinada frase. Olha aqui, ó, ensinou à distância. Quando eu falo ensinou à distância sem uso de crase, eu estou falando que eu ensinei o conceito de distância, o que é a distância, ok? Agora, ensinou à distância com crase, eu estou falando do modo como ele se ensinou. Ensinou de maneira remotamente, é o nosso caso. Ensinou à distância. Isso nós estamos ensinando via EAD, ok? Tem alguns casos que são especiais, mas assim, eles são muito especiais. É aquilo que você pode embrulhar e dar de presente para alguém. É o caso que a gente sempre usa no dia a dia, que é à vista e a prazo. Professor, eu estou um pouco confuso. Por que a vista tem crase e a prazo não? Porque vamos usar o mesmo verbo, professor. Ó, vendo à vista e vendo a prazo. É o mesmo verbo, por que um não tem crase e outro não? Gente, prazo, primeiramente, é uma palavra masculina. Antes de palavras masculinas, não tem crase. Vista é diferente. Porque vista, se você for analisar ela como uma palavra feminina, teria que ter crase. E aí é o fato, tem que ter crase. Só que quando eu falo assim, vendo à vista, pode ser várias coisas, não pode? Pensa comigo, olha aqui, ó. Não sei se aparece o cursor para vocês, mas ó, vendo à vista. Ele está vendo à vista. Vendo à vista. É do verbo vender aqui, ok? E aqui, vendo à vista, do verbo vendar à vista. Perceba que vendo à vista pode significar várias coisas, ok? Vendo à vista com crase é diferente de vendo à vista, certo? Vendo à vista com crase, eu estou falando do modo como se vende determinado produto. Por isso que tem que ter crase, gente. É uma palavra feminina e eu estou especificando um modo, ok? É uma locução adverbial que a gente falou agora atrás. Vendo à vista é uma locução adverbial, ok?
Agora, vendo à vista sem crase, pode ser qualquer uma dessas coisas. Isso aqui, vendo à vista, pode ser qualquer uma dessas três imagens. Portanto, isso pode gerar muita ambiguidade. Beleza? Boys and girls, vamos lá. Quando a gente tem a fusão da crase, a crase por si só, na verdade, ela já é um fenômeno de fusão. Só que você pode fundir a crase, a preposição a, com o a artigo que está misturadinho com outros pronomes. Como assim? Ó, aquele. Aquele começa com a. Esse a de aquele é um artigo que está fundido ali. Você tem... Como que eu vou saber, professor, quando eu vou colocar ou não a crase, quando eu tenho essa fusão com um determinado pronome? Você pode trocar a palavra aquele, aquela, aquilo por a este, a esta, a isto. Se eu colocar o a na frente, vai ter crase. Se eu não obtiver esse a, não vai ter crase. Olha aqui, ó. Aluguei aquela casa. Mas não sei se eu coloco crase aí no meio desse a no começo de aquela, não sei. Então vamos trocar. Aluguei a esta casa ou aluguei esta casa? Aluguei esta casa. Não tem o a ali na frente. Então não vai ter crase lá na primeira oração. Ok? Dediquei àquela senhora todo o meu trabalho. Não sei se vai ter crase. Vamos substituir por a esta, então. Dediquei a esta senhora todo o meu trabalho. Opa, obtive o a, então tem crase. Beleza? Não obedecerei àquele sujeito. Vamos trocar? Vamos. Não obedecerei a este sujeito. Obtive o a antes do pronome. Então, vai ter crase. Ok? A qual é a mesma ideia. Você pode trocar por masculino, né? O termo ele vai vir antes. Vamos ver os exemplos. Ó. Esta é a estratégia a qual criamos ontem. Estratégia a qual são termos que têm iguais valores semânticos. Então, esse a qual ele não vai ter crase, porque ele está se tratando de um pronome relativo que se você substitui, olha aqui, ó, este é o plano o qual criamos ontem. Eu não obtive o ao, ok? Eu troquei por uma palavra masculina. Estratégia é uma palavra feminina. Troquei por plano, que são palavras sinônimas, mas é uma palavra masculina, plano. E não obtive o ao junto desse pronome relativo, o qual. Ok? Então, não tem crase. A igreja a qual me refiro fica no centro da cidade. Por que tem crase? Vamos substituir. O monumento ao qual me refiro fica no centro da cidade. Quando você substitui por uma palavra masculina, fica mais fácil de você identificar se vai ou não ter crase. E da onde que surge essa crase, professor? Primeiro, o a artigo se refere à igreja. Agora, o a preposição, que funde-se com esse a artigo, ele surge da regência verbal, do verbo referir-se. Lembremos que referir-se é um verbo pronominal, daí a presença do me ali antes, ok? Então, o fenômeno da crase está subentendido dentro do contexto da presença de um artigo que vai se referir a um determinado substantivo e dentro do contexto da presença de um verbo que rege uma preposição. Por isso que a aula de regência vem antes da aula de crase. Porque para você entender crase, você precisa ter um bom conceito com relação à regência, porque um determinado verbo vai pedir uma preposição e junto com essa preposição, o elemento a que eu quero me referir, o termo regido, ele precisa de um artigo para sua delimitação. Então aí você faz a fusão, ok? Esta foi a conclusão a qual ele chegou. Chegou aqui, lembra a regência do verbo chegar? Esta foi o resultado. Tá certo, né? Este, na verdade, né? Este foi o resultado ao qual ele chegou. Então, olha aí, eu coloquei o ao qual. Então, troquei para o masculino, obtive o ao, tem crase. Beleza? A crase, como eu havia comentado, ela está muito relacionada aos fenômenos de ambiguidade do nosso dia a dia. Até nas redações tem muita ambiguidade. Bater a porta é muito legal isso, né? Bater a porta sem crase, o que eu estou fazendo? Estou empurrando a porta, batendo ela. Agora, bater a porta, eu estou fazendo toque-toque na porta, ok? Essa gramática em quadrinhos, crase para eliminar a ambiguidade, você acha na internet, aí tem muitas dicas em formas de charge, de quadrinhos, para evitar a ambiguidade no contexto da crase. Eu recomendo. Pintou a mão. O que é pintar a mão, esse acraseado? Pintando a mão. Você pega um pincel, vai lá e pinta. Pintou a mão sem crase, você pega a mão e pinta aqui, ó. Ok? É o que está retratado aí. Cheirar a gasolina sem crase é você pegar a gasolina. Gente, isso não é gasolina. Você pega a gasolina,
e cheira. Isso é cheirar a gasolina sem crase. Cheirar a gasolina com crase é eu estar cheirando gasolina, meu perfume é gasolina, por exemplo. Ok? Correr a cortina craseado é eu correndo em direção à cortina. Agora, correr a cortina sem crase é eu pegar a cortina e correr ela. Ok? Passou a noite na casa da vizinha. Esse a noite com crase seria a ideia de tempo. Em que momento ele passou? Qual é a senha do Wi-Fi? Chega lá na vizinha, você vai lá, bate lá e fala assim, qual é a senha do Wi-Fi? Durante a noite você passou em um determinado período lá, por isso tem crase. Agora, passou a noite na casa da vizinha sem crase, quer dizer que você dormiu lá, por exemplo. Ok? Então, vamos recapitular, vamos fazer um resuminho daquilo, porque na próximo slide já é exercício. O que é a crase? Né? A crase é um fenômeno de fusão entre um a preposição com a artigo. Nós fizemos alguns testes para delimitar quando vai ter ou não a crase. Se você troca por uma palavra masculina, se você obtiver o ao, vai ter crase. Se você obtiver a, não vai ter crase. Ok? Você pode trocar pelo verbo voltar. Se você obtiver da, vai ter crase. Se você obtiver de, não vai ter crase. Tem algumas coisas específicas que você vê que não tem crase, de fato, né? Antes de palavras masculinas, antes de verbos, né, propriamente ditos, antes de palavras repetidas, antes de numerais, né, exceto horas, que mais onde não tem crase? Antes do artigo uma, o artigo indefinido uma, antes de pronomes, com algumas exceções, lembra? Aquelas 5 exceções que eu comentei, senhora, senhorita, mesma, própria, e mais uma, qual que era a outra, eu não lembro. Senhora, senhorita, dama, né? Então, antes de senhora, senhorita, dama, mesma e própria, você tem o fenômeno da crase, né? E outras aplicações, né, que a gente viu. Antes de palavras pluralizadas, gente, eu tô encafifado com essa palavra. Antes de palavras que estão no plurais, você não vai ter crase se o A estiver sozinho. Agora, quando tiver crase, quando tem crase que a gente viu, antes de palavras femininas tem crase. Quase sempre, gente, a crase ela tá associada ao gênero feminino, ok? Antes de pôr uma palavra masculina que subentenda uma palavra feminina, eu tenho crase. Antes daquele contexto que a gente falou de numerais que estão relacionados às horas, eu vou ter crase. Antes de locuções adverbiais, conjuntivas e prepositivas, né, que são formadas por palavras femininas, eu tenho crase. Tem alguns contextos em que a crase é facultativa, conforme nós comentamos. Por exemplo, antes de um nome próprio feminino, antes de um pronome possessivo, com a palavra até. E tem aqueles casos especiais que nós vimos, né? O caso de casa, terra, distância, que quando tiver especificado eu vou ter crase. Quando eu não tiver especificado, eu não vou ter crase. Você tem aquela análise que nós vimos com contrações, né? Que professor, contração muscular do músculo, cãibra? Não. Contração no sentido de fusão com alguns determinados pronomes, como aquele, a qual. Você faz a fusão e você pode obter o fenômeno da crase. A crase serve para evitar ambiguidade e aquele macetinho do à vista e do a prazo que nós comentamos. Beleza? E é muito importante que todos nós conheçamos a regência verbal e nominal para a gente identificar o caso em que pode ou não ocorrer uma determinada crase, certo? Porque o termo regente, ele exige a preposição a do termo regido, igual nós vimos na última aula, certo? Se você fizer aquela trocazinha entre aquela que a gente falou, aquela musiquinha, o mantra do lugar, por exemplo, vai ser útil na maioria dos casos com relação à crase. Beleza? Vamos resolver alguns exercícios, professor? Eu não entendi crase, professor. Vamos lá, exercício 2 da IMEPA, que não faço a mínima ideia onde é esta faculdade. Releia o trecho a seguir. Denominaram de metalinguagem qualquer sistema linguístico, por exemplo, a linguagem da lógica, da gramática, etc., que não conduza as denotadas extralinguísticas, mas que semanticamente conduz a símbolos e fatos linguísticos. Só fazendo um parênteses, o que é metalinguagem? Metalinguagem é uma figura de linguagem, ou melhor, é uma função da linguagem, a função da linguagem metalinguística, em que o código fala do próprio código, ok? Em relação ao uso do acento indicativo de crase nesse trecho, assinale a alternativa correta. Onde está o acento? Aqui, que não conduza às denotata extralinguísticas. O acento é obrigatório e regido pelo verbo conduzir. Quem conduz, conduz a algo. E o a, lembra que eu falei, está pluralizado. Por mais que extralinguísticas esteja no plural, seria o a sem crase se ele estivesse sozinho. Lembra que eu falei
pluralizei o a, então ele está se flexionando. Preposição não se flexiona. Quer dizer que junto com essa preposição eu tenho um artigo que está fazendo com que haja essa ideia de plural aí. Então, eu vou ter crase. Então tá certinho a alternativa A. O acento ele vai existir porque o verbo conduzir, enquanto o verbo regente, exige o A. Beleza? Exercício 4. Assinale a alternativa que apresenta o correto emprego da crase. Alternativa A. Alguns atletas olímpicos irão a São Paulo fazer exames médicos periódicos. Por que está errado essa daí? São Paulo é um lugar. Não está especificado. Ok? Não é São Paulo dos Bandeirantes, igual o exemplo que eu citei no slide. Não está especificado, então não tem que ter crase. Professor, só esse é o raciocínio para identificar que aí não tem crase? Não. Troca pelo verbo voltar. Irão a São Paulo? Ah, voltarão de São Paulo. Ou eu obtive de, não dá. Então não tem crase. Há um ano dos Jogos Olímpicos do Rio, é impossível adquirir alguns ingressos. Esse A, no sentido de distância, ele não tem crase. Ok? Porque quando eu falo dá uma ideia de futuro, né? Daqui a alguns meses, isso a gente viu, e a gente vai ver, acho que na aula de concordância nominal, daqui a é uma ideia de futuro, você não está relacionado com a crase aí, é só uma preposição, não tem a ideia de um artigo fundido aí, certo? É ao contrário do há uns anos, eu vejo muita gente falando assim, há alguns anos atrás, esse A com H já traz a ideia de passado, então não coloque o atrás. Ou você fala 2 anos atrás, ou há 2 anos. Não, jamais há 2 anos atrás. Ok? Nossos atletas, a partir dessa semana não tem crase. Nenhum atleta dessa delegação pode comer o que deseja o tempo todo, à vontade. Vontade é uma palavra feminina que indica um modo, que indica uma locução daquelas que nós comentamos. Então tem crase. Alternativa D de dado. Exercício 5 da Faceres. Faceres, gente, para quem não conhece, é uma faculdade de medicina da minha cidade, uma faculdade particular de medicina, caro, e, enfim, o vestibular dela é muito acessível, é muito gostosinho, bem mais fácil que o da família. A palavra crase significa mistura, fusão. Em português, ocorre a crase com as vogais idênticas, A mais A. Ela é indicada na escrita pelo acento grave. Olha que perfeita definição. No geral, haverá crase sempre que o termo regente exigir a preposição a e o termo regido admitir o artigo feminino a ou as. Tendo em vista essa explicação, olha que exercício legal, ele traz a teoria da aula para você. Tendo em vista essa explicação e o exemplo verificado na charge, julgue as seguintes afirmativas a respeito deste tema. Aqui, na charge, você tem pessoas numa determinada fila com um código de barras, que provavelmente vai entrar numa sala, numa zona, uma sessão, sei lá, votação, né? Porque rumo às urnas, e aí está sendo identificado. Rumo às urnas, esse A está craseado. Olha lá, rumo é um substantivo masculino e por isso não admite o artigo a. Na figura houve erro do cartunista. Só que quando você analisa se uma palavra é masculina ou feminina para ter crase, é a palavra que vem depois, não a palavra que vem antes. Rumo está antes, então pouco interessa rumo. E rumo aí é o sentido do verbo rumar, do verbo, ok? Então tá errado. Olha 2. De acordo com a lógica da regra exposta, o cartão está correto, pois urnas é substantivo feminino e também porque está pluralizado as, né? Então esse plural deriva da fusão do artigo com a preposição. Então a 2 está correta. A figura é um bom exemplo de caso em que pode ou não ocorrer crase, pois o substantivo está no plural. Seria um caso de facultativa, ela está dizendo, não, aí é obrigatório, você tem que colocar crase, ok? Substantivo no plural, se você tem um substantivo no plural em um artigo sozinho, aí não vai ter crase. Agora, está pluralizado, então é obrigatório a crase, não é facultativa, não é um caso de crase facultativa. Beleza? Exercício 12 que eu quero fazer agora. Considere as frases. O rapaz estava chateado, pois chegou a moça e disse que não era mais possível continuar o namoro. Frase 2. O rapaz estava chateado, pois chegou a moça e disse que não era mais possível continuar o namoro. Senhor, é a mesma coisa? Não, um tem crase, outra não. Qual a interpretação que se pode dar a cada uma das frases, levando em conta as expressões a moça craseada e a moça sem crase?
Olha a resposta, gente. Na primeira frase, entende-se que o autor da declaração foi o rapaz, porque está craseado. Na segunda frase, entende-se que é a moça que fez a declaração. Ok? Perceba que na primeira frase, ó, o rapaz estava chateado, pois chegou a moça. Ele foi até ela. Ok? Esse a moça é como se fosse o lugar a que ele se dirigiu. Funciona como uma adjunta adverbial. Certo? Na segunda, o rapaz estava chateado, pois chegou a moça e disse que esse a moça sem crase seria um sujeito do verbo chegar. A moça que chegou até ele e disse determinada situação bem triste, convenhamos. Do ponto de vista sintático, qual a função que exercem as expressões a moça e a moça? Acabei de falar, né? Na primeira frase, a moça funciona como adjunta adverbial do verbo chegou, indicando a quem se dirigiu o rapaz. Na segunda, a moça tem a função de sujeito do mesmo verbo. Beleza, galera? Aqui nós temos uma sugestãozinha de tarefa bem amiguinha para vocês, ok? E é isso, gente. Qualquer dúvida vocês podem estar me chamando aí. É uma aulinha que eu acho uma aulinha light, assim, que vocês têm que ficar muito atentos, porque cai bastante no vestibular de vocês, tá bom? Hoje vou terminar assim, do nada, a aula? Obviamente não, né, gente? O professor Nosley, um professor que eu já recomendei para vocês, ele fez uma musiquinha para crase. Então, por gentileza, professor Nosley com a musiquinha da crase. É o swing do professor Nosley. Tem muita gente perguntando e procurando no YouTube como usa a crase aí. Mas peraí, muita gente não dá conta, porém é da minha conta te ensinar a crase aí. Por isso eu vou te explicar. Pra você usar crase, eu já falei pra você. Se voar e volta D, ela não tem que aparecer. Pra você usar crase, eu já falei pra você. Se voar e volta tá, então ela deve aparecer. Tem muita gente perguntando e procurando no YouTube como usa a crase aí. Mas peraí, muita gente não dá conta, porém é da minha conta te ensinar a crase aí. Por isso eu vou te explicar. Pra você usar crase, eu já falei pra você. Se voar e volta D, ela não tem que aparecer. Pra você usar crase, eu já falei pra você. Se voar e volta tá, então ela deve aparecer. Pra você usar crase, eu já falei pra você. Se voar e volta D, ela não tem que aparecer. Pra você usar crase, eu já falei pra você. Se voar e volta tá, então ela deve aparecer. Crase. Aquele abraço, meus pupilos. Bons estudos, qualquer coisa, me chama.